Todo mundo tem que ter ansiedade. Quem não tem ansiedade é psicopata. A média do ser humano para adoecer de excesso de estresse é 1 ano e meio, 2. Os ansiosos são muito produtivos. São extremamente produtivos. Então o que ele faz? Ele vai. Se ele não para no pânico, ele para na depressão. O burnout nada mais é do que uma depressão que vem do trabalho. Distinguir medo e ansiedade. São primas irmãs. É 2 faces da mesma moeda. Medo, gente, é quando tô aqui e aí de repente começa um tumulto, aparece uma pessoa aqui armada. Todos nós vamos ter uma reação imediata. O coração vai disparar, os músculos vão tensionar, vai faltar ar, a boca vai ressecar. Isso é uma reação de que você tem que tomar uma atitude. Você não pensa para ter uma reação. O seu cérebro pensa por você, porque isso é uma coisa que o cérebro tem de forma primitiva e que fez a gente chegar aqui hoje. Por quê? A gente precisava sobreviver. E para sobreviver a gente tem que ter um mecanismo muito bem construído de defesa. Só que tem que esse cérebro às vezes exagera nisso, ele começa a ver coisas onde não existe. A ansiedade é a mesma reação, mas não existe esse perigo palpável. Quando eu tenho medo do meu chefe, para o cérebro, esse medo é quase assim, ele vai me matar. E é muito difícil um chefe pegar e matar um funcionário. Mas o teu cérebro interpreta aquilo como vida e morte. Por isso que, quando a gente fala medo, eu sei do que eu tenho medo. Agora, quando eu falo ansiedade, é um medo subjetivo. Uma boa noite de sono é aquele momento que o cérebro dá o reset, né? Ele zera ali o dia para poder se abastecer. No dia seguinte poder entrar mais informação. Então é como se você fizesse, é como desligar o teu computador de noite. Então assim, talvez as pessoas não se deem conta de que uma noite de sono não é, porque tem gente que fala assim, é perda de tempo. Não é perda de tempo. É ganho no funcionamento do teu cérebro. A ansiedade é aquilo que você planeja fazer e antecipa no cérebro. Quer dizer, o que eu vou fazer amanhã, fazer isso, vou fazer aquilo. Não deixa de ser uma antecipação do que vai acontecer. E a gente se prepara para isso. Agora, se isso começa a ser uma preocupação e não uma antecipação para que você possa se preparar melhor, isso gera ansiedade mórbida, no sentido de vai desgastar o cérebro. Você, além de não ver o que vai acontecer, você vai começar a sofrer pelo que possivelmente não vai dar certo. Aí é a tal da ansiedade ruim que faz com que as pessoas não durmam, quer dizer, elas não repousem. É muito comum pessoas ansiosas sonharem a noite inteira com o que aconteceu durante o dia e com possíveis eventos que vão acontecer. Mas sempre de forma negativa. Por isso que a ansiedade, ela acaba remodelando esse sono, porque ele deixa de ser um sono reparador para ser um sono trabalhador. Mas trabalhador no sentido de você estar vivendo uma situação que não vai voltar, não é real, você está sofrendo por algo que nem sempre vai acontecer e você está criando um desgaste, que para o cérebro não tem essa coisa de real ou virtual. Se você começa a antecipar cenários ruins, o cérebro começa a sofrer em relação àquilo. Existe uma variedade de causas que fazem as pessoas dormir mal. Existe a ansiedade excessiva, que as pessoas começam a pensar em 200 coisas e acabam não conseguindo pegar no sono por conta disso. A ansiedade dá mais uma insônia inicial. Mas existem transtornos do sono, por exemplo, como a apneia noturna, que é essa dificuldade de manter uma boa respiração, principalmente em pessoas que têm algum tipo de desvio de septo, têm algum tipo de alergia crônica, ou mesmo pessoas que têm essa apneia, que é durante o sono, a pessoa acaba, uma musculatura da língua relaxa e tampa a traqueia, que é essa entrada de ar. Então, por vários momentos, o cérebro fica sem ter a entrada de oxigênio. A polissonografia é um estudo do sono. A pessoa vai numa clínica, dorme, totalmente monitorada, e ali você revela se a pessoa está tendo falta de oxigenação, se a pessoa está tendo micro despertares, que é muito típico da ansiedade, se a pessoa está tendo movimentos bruscos durante o sono, porque tem pessoas que travam uma luta. Tem uma coisa no sono que hoje eu tenho observado muito, e já tem um tempo para cá. Os celulares antigamente a gente tinha que desligar para carregar,
Na época que era bateria era de lítio, se eu não me engano. O que aconteceu de uns tempos para cá é que o celular hoje as pessoas não desligam mais, as pessoas recarregam o tempo inteiro, ele não precisa descarregar. E as pessoas estão dormindo com o celular na cabeceira. Os adolescentes justificam porque é o despertador, mas a gente sabe que não é bem assim. Não, mas eu preciso, senão não acordo. Como se antes do celular ninguém acordasse ou perdesse a hora. O que acontece é que o campo magnético do cérebro e do celular são muito equivalentes quando você está acordado. Porque o cérebro ele funciona todo em base de descargas elétricas e forma um campo magnético. O celular também. A gente tem que entender que um smartphone hoje, que qualquer um usa na mão, tem muito mais tecnologia do que todos os computadores que levaram o homem à Lua. Então, as pessoas não têm noção dessa potência. É claro que isso gera um campo magnético grande. Quando a gente vai dormir, o que acontece? O cérebro começa a desligar os seus circuitos, o campo magnético também baixa, porque você diminui a atividade elétrica do cérebro. Se você tem um outro campo magnético, que é no caso do celular, do lado e ligado em alta potência, porque ele está funcionando o tempo todo, entrando rede social, e-mail, tudo acontecendo, esse campo magnético do celular vai fazer com que o teu cérebro se equipare. Dois campos magnéticos tendem a se harmonizar. Então você vai superficializar o sono o tempo inteiro, cada vez que entrar um WhatsApp. Fala assim, não, Bia, mas eu tiro o som. Não interessa, a onda magnética não faz som e ela está ali. Então, assim, eu peço às pessoas que pelo menos, e uma vez foi engraçadíssimo, porque eu cheguei para um adolescente, olha, não vai dormir mais com o celular. Aí ele falou, não rola, Bia, não rola, me pede qualquer coisa, mas deu um ataque. Eu falei, tá bom, então você tem 48 horas para me descobrir uma maneira de você não ter o seu campo magnético cerebral equiparado no cérebro. Eu só sei que não demorou 8 horas. Ele me ligou em 8 horas e disse, eu liguei para o professor de física e ele me disse que eu posso reduzir esse efeito em 90% se eu botar no modo avião. Então, solucionei meu problema, tá bom? Eu não te desobedeço. E aí, a partir daí, realmente, o que você pode, se não for desligar o celular, pelo menos no modo avião, você tem que evitar café, você tem que evitar chocolate, você tem que evitar tudo que tenha muito arginina. Mais energia. Exatamente, que dê essa disposição. Mais pro fim da tarde. Você tem que ter uma roupa confortável para dormir, um ambiente em que você controle a luminosidade, que tenha um aconchego. Você não pode dormir com tudo que é luz ligada, com som ligado, com televisão ligada. A cama foi feita para a gente aconchegar. Tente ser você, sempre com a sensação de, tipo assim, estou dando o meu melhor, é o que eu posso dar no momento. Porque senão você está sempre em função de reparando se está agradando. Não repare se as pessoas estão gostando ou não. Do momento que eu fiz a minha parte, eu estudei, eu treinei, eu estou preparada, a partir dali a gente já entrega para o universo. Vai ser como tiver que ser. O problema é que o perfeccionista, na hora de entregar para o universo, fala assim, mas se Deus estiver cochilando?